ouvi tantas pessoas dizendo que eu não iria conseguir. E quando veio essa sentença dizendo que ela não devia R$1, foi algo assim que, meu Deus do céu, é algo inexplicável. Então, é maravilhoso. Meus olhos brilham. Eu não sei se dá pra perceber, mas meus olhos brilham. Mais um episódio do Record Jurídico nessa temporada 2026, direto da Unicet, o centro universitário que tá te dando toda essa estrutura, todos esses cursos, esse aparato e essas práticas que a gente tem nesse ano de 2026. Hoje o Recorte recebe alguém que, para nós, tem uma energia fantástica, representa tudo o que a gente acredita na advocacia, uma advocacia com propósito, advocacia com gestão, um escritório redondo para que possa fluir e realmente atender bem os clientes e ter uma missão bem clara. Doutora Andressa, é um prazer receber você aqui no Record Jurídico hoje. Davi, muito obrigada, eu quero te agradecer. Para mim, eu me senti honrada quando eu recebi o seu convite. Quero te parabenizar pelo programa, pelo projeto. É algo que nós estávamos precisando e traz essa visibilidade para esses profissionais que estão buscando aí realmente fazer a diferença dentro desse universo jurídico que é tão amplo, mas que ao mesmo tempo passa a ser um pouco deixado de lado, ignorado. Então, trazer essa visibilidade e dar oportunidade para os mais diversos profissionais das mais diversas áreas é algo louvável. Eu gosto sempre de falar aqui no programa que a gente traz histórias. A gente acaba fazendo um elo de comunicação entre advogados que chegaram lá ou que têm uma visão clara para aqueles também que estão no mesmo caminho, só que querem se sentir motivados. Vamos começar por aí. Quando foi, Andressa, que foi a tua virada de chave na tua história? Vamos começar por esse ponto. Eu quero começar pelo ponto alto, depois eu vou introduzir na tua história. Mas primeiro, quando foi que tu disse assim, cara, eu preciso tornar o meu escritório uma empresa? Quando foi isso? Na verdade, foi muito antes de eu decidir tornar meu escritório uma empresa. O meu ponto alto foi quando eu decidi acreditar em mim. Porque na minha trajetória eu não passei por muitos escritórios de advocacia, mas eu trabalhei em alguns, tanto aqui em Teresina quanto em Florianópolis. Eu passei 3 anos morando lá. E lá a advocacia é um pouco diferente, é mais full time, é uma advocacia em massa, demanda muito alta, o que me fez amadurecer muito. Mas voltando o olhar para mim dentro desse universo da advocacia, a minha virada de chave foi quando eu decidi que aqueles modelos, aquele modelo de negócio, aquele modelo de advocacia não era para mim. Então eu precisava acreditar em mim e criar o meu próprio modelo de advocacia. E isso só seria possível não eu trabalhando para outros escritórios, mas eu trabalhando para mim, montando a minha própria empresa, o meu escritório. Então lá eu decidi isso e abri uma empresa lá, um escritório de advocacia lá, que não foi muito feliz no sentido, não da captação de clientes. O nosso escritório, o escritório que eu abri lá, fechou muitos contratos, foi algo muito positivo, então eu pude sentir que eu era capaz. Só que aí eu tive que recalcular a rota. Não, uma sociedade não foi interessante para mim nesse momento, não me trouxe bons resultados no sentido do ânimo societário. Mas eu era capaz. Então por que não só? Por que não eu seguir sozinho, acreditar em mim? Eu sou capaz. Então eu passei alguns meses lapidando isso e foi o período em que eu pude retornar para Teresina. E aqui sim eu iniciei uma nova história. Iniciando com um escritório físico, muito bonito, pequeno na época, e acreditei em mim, encarei e vi que eu era capaz, porque dentro desses escritórios eu já me destacava. Então, se destacar foi algo que pode parecer brincadeira, mas na advocacia, quando você se destaca, isso muitas vezes não é visto com bons olhos. E aí eu me destaco, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu sou capaz. Tá na hora, vou encarar. E não é fácil. E aí vamos começar por aí. Colocar um negócio em prática, um plano em prática, um sonho, requer capacitação. Como foi esses primeiros passos para poder se capacitar para ser dona de escritório? Esses passos, eles ainda estão sendo dados, né, galgados.
porque, como eu falei, e pode parecer repetitivo, mas é bom que as pessoas, os jovens advogados que queiram, que precisam acreditar em si, entendam que nada cai do céu. É algo em construção. Não basta só você saber da parte técnica, da parte teórica, da parte prática. Você precisa buscar outros universos, que é justamente ligados à parte de gestão. Porque uma coisa é você estar ali e se preocupar só em cumprir seus prazos, fazer seu peticionamento. Outra coisa é você se preocupar na estruturação de um negócio, que é tem as despesas, contratação de funcionários, manter tudo em dia, captar clientes. Então, no primeiro momento, eu era tudo. Eu era a advogada, eu era a secretária, eu era a diretora, eu era o financeiro, eu era o comercial, eu era o marketing. Então, a partir do momento que eu entendi que eu não poderia ser tudo isso, que para minha empresa, para minha advocacia funcionar, eu não precisaria crescer para investir, mas eu precisava investir para crescer. Então, dentro da parte empresarial, quando eu entendi isso, e fui muito criticada, mas você não precisa de secretária, mas você não precisa de outra advogada, mas você não precisa de uma sala maior do que 34 metros quadrados. O pessoal fala que é custo desnecessário, né? Porque relativamente era um escritório pequeno. Então, quando eu comecei a querer contratar pessoas e estruturar o meu negócio, eu ouvi de advogados que eu estava entrevistando que não precisava daquilo tudo, que era um escritório pequeno. Não, aqui eu preciso de muito mais. Isso é só o começo. Então, para a gente conseguir traçar um caminho, nós precisamos investir para crescer. Nós precisamos acreditar que a partir daquele momento, mesmo sendo eu já sou grande. Então, eu já era grande estando ali sozinha encarando tudo. Qual é a importância, Andressa, da comunicação? E aí eu falo comunicação como um todo. Eu vou incluir dentro dessa comunicação o BIOS do negócio, que é a clareza do que você faz de fato para ajudar as pessoas. Eu gosto de falar muito sobre isso, que negócios para mim é simplesmente a pessoa que tem um problema e a outra que pode te ajudar com aquele problema. Então, nessa comunicação, qual é a importância de você ter clareza para que a pessoa que está com aquele problema lá do outro lado entenda que a doutora Andressa ela consegue me ajudar nesse meu caso, consegue me dar um compliance, por exemplo, nessa área. Eu vou puxar duas vertentes, a do cliente e a da equipe envolvida. Para os dois, a primeira coisa que eu digo é que eles precisam acreditar qual é o potencial desse cliente. O cliente me chega com um problema e diz, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu não, mas esse não é o caminho. Você está certo aqui. A primeira coisa que eu faço para quebrar essa objeção é fazer com que o cliente acredite nele mesmo. E na minha equipe, para que ela funcione, eu preciso fazer com que eles também acreditem em eles mesmos. Porque quando o cliente já chega derrotado, quando o cliente não vê possibilidade, meu trabalho ali, eu posso gastar toda a energia e já não vai fazer sentido. Porque para ele já não faz sentido desde o primeiro momento. Então, grandes embates que eu tenho com os meus próprios clientes é fazer com que eles acreditem no propósito também que eles estabeleceram para si. Você estava aqui, você não saiu de casa dizendo que ia prejudicar um paciente. Você saiu de casa decidido a salvar vidas. Eu acompanho profissionais da saúde que não voltam para casa, que passam dias e dias dentro de um hospital. Então eu sei que nenhum desses profissionais saíram de casa dispostos a prejudicar um paciente. Então você também precisa acreditar que o que aconteceu não estava sob seu comando, porque a medicina ela não é uma ciência exata. Exato. É uma obrigação de meio. E para os membros da equipe, para que eles consigam fazer também os clientes acreditarem nesse trabalho que não é só meu, é de um todo, eles também precisam acreditar nele, no potencial deles e principalmente
que existe sim uma forma de defender o direito desses clientes. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu sento com um cliente, eu olho, enxergue seu potencial. Eu errei aqui. Tudo bem, se você errou, eu vou lhe mostrar que não é o que parece. Porque o que resultou nesse evento danoso, ou o que levou a isso, não dependeu da sua ação. Então, a gente insere o processo, uma análise da lei mesmo e dos fatos e rompe todo aquele nexo de causalidade existente ali naquela situação, e que o médico começa a olhar para si, o profissional, a clínica, o hospital, ou seja lá quem foi, dizer assim, ei, de fato, eu não errei. E tem alguém que acredita em mim, e tem alguém que está vendo isso e que mostrou o caminho para provar a minha ausência de culpa, a minha inocência. Então, quando a gente recebe uma sentença favorável e entrega para esse profissional da saúde, assim, é algo... Eu já tô até querendo embargar a voz, que eu sou muito chorona, Davi. Então, eu me emociono muito também com os meus clientes. É algo surreal. É mais do que uma vitória para mim como advogada. É eu enxergar que aquela pessoa não saiu realmente de casa para prejudicar um paciente ou para causar um dano, mas que ele conseguiu provar essa inocência. E eu fui esse instrumento. Eu choro. A gente fala muito sobre missão aqui no programa, né? E eu percebi que essa é a sua missão, né? Vamos resumir, toma uma água, mas eu queria que... Eu já entendi mais ou menos qual é a sua missão na vida desses médicos. Mas resumir para mim o que é que faz os teus olhos brilharem. Então, fala para mim essa missão. É justamente isso. Porque eu amo o direito. Eu estava até conversando ontem com a doutora Ana Beatriz, que é uma das minhas associadas, onde eu sempre faço uma vistoria nas petições, porque eu ainda preciso melhorar essa minha parte de delegar. Eu gosto sempre de estar ali envolvida nas petições e os protocolos e tudo para garantir que o trabalho vai realmente seguir esse padrão. A Ana Beatriz já está se preparando aí para ser promovida. A gente criou um plano de carreira dentro do escritório para estimular esses profissionais a se dedicarem cada vez mais e compreenderem como a advocacia pode ser uma profissão prazerosa, apesar de eu não ter tido boas experiências, mas eu quero proporcionar isso. E, assim, aplicar o direito e ver que ele está sendo efetivo na vida dos clientes, fazendo a diferença, eu acho que é o suprassumo para mim na advocacia. Faz meus olhos brilharem. Principalmente se a gente considerar o cenário jurídico atual, sim, de tamanha instabilidade. Sem puxar essa conversa para qualquer tipo de viés ideológico ou político, mas analisando o direito friamente. Porque o direito é lindo. Eu sou apaixonada pelas leis, pelo processo, pelo devido processo legal. Aprendi muito na faculdade, mesmo só depois que eu tive que passar um período sem estudar para eu poder valorizar a faculdade. Mas me dediquei bastante, me especializei em processo civil, porque me apaixonei. Eu amo. Então, quando a gente aplica o direito e vê que a sua parte técnica foi efetiva e fez a diferença na vida do cliente, consegui um tratamento de uma filha que me procurou porque a mãe estava com uma bomba relógio, um aneurisma na cabeça, e a gente conseguiu, é um exemplo, tá? Conseguiu garantir o tratamento, a cirurgia dessa mãe, a gente tirar a foto, falar 1, 2 anos depois e tá lá essa mãe ainda presente naquela família, e saber que foi por causa de uma condução, da aplicação correta das leis, dos direitos, eu acho assim que eu não tenho nem palavras para descrever. Você chegou na parte do programa que eu mais gosto. Eu sempre gosto de fazer essa... Eu quero que você me conta uma história que te marcou. Eu sou apaixonada realmente pelo direito, pela advocacia. Então, teve uma sustentação oral que eu fiz em um processo
onde esses profissionais estavam sendo colocados ali em evidência, processados por uma hipótese diagnóstica. Uma hipótese. E o pedido desse processo era de quase R$1 milhão. Então nós ganhamos na primeira instância, a parte contrária recorreu e nós fomos fazer a sustentação oral desse recurso de apelação. Então nós tínhamos lá 3 desembargadores e uma desembargadora elogiou a minha defesa, porque a partir do momento que você banaliza o direito médico, as hipóteses diagnósticas que vêm na vida do paciente para descobrir ou eliminar possíveis problemas ou doenças, a partir do momento que você condena um médico que só levantou uma hipótese para garantir o melhor tratamento, o melhor diagnóstico para o seu paciente, condená-lo a pagar R$1 milhão, você está banalizando o direito médico. Você está colocando a classe médica em um risco que, assim, beira o absurdo. Então, eu fiz, da mesma forma que eu estou falando calorosa com você, eu fiz essa sustentação oral. E ela me elogiou, me agradeceu, me parabenizou, que ouviu cada palavra e compreendeu que aquele sentimento experimentado pelos autores não tinha nada a ver com a hipótese diagnóstica que havia sido levantada. Que o médico cumpriu com seu dever legal, ético, de prestar a melhor assistência e que aquele sentimento de mácula, de tudo, foi algo subjetivo, partiu dos próprios autores, não tinha nada a ver. Então, receber esse elogio após uma sustentação oral de profissionais renomados, né, de operadores do direito, que são os nossos ilustríssimos desembargadores, foi algo assim que eu não tenho palavras. E os outros momentos, esse da mãe, que eu citei. A filha é profissional da saúde também, uma médica que me procurou e estava muito apreensiva porque a mãe não conseguia essa autorização para esse tratamento. E eu, não, calma, vamos estudar o caso. Eu sempre estudo muito para não também gerar falsas expectativas. E eu tenho muita viabilidade. E a gente conseguir, e eu ir com ela, eu pude ir com ela até o hospital. Dizer assim, vá lá, faça sua cirurgia, depois a gente se encontra. É muito bom. Teve outro caso também, que nem foi daqui, foi de Santa Catarina. Essa cliente, ela perdeu a mãe e ela contraiu um débito de quase R$50 mil na UTI, porque disse que o plano não cobria. Então, no dia do velório da mãe, ela recebeu uma ligação do hospital cobrando uma conta de R$50 mil. Então, essa mulher, essa cliente, ela não pôde nem sofrer o luto da mãe, porque não foi só a morte que caiu no colo dela, foi um débito de R$50 mil para uma pessoa que vinha pagando um plano de saúde desde 1998. Então, foi essa mãe, passou a vida inteira, praticamente, em 1998, 30 anos, quase 30 anos. E quando precisou do plano de saúde faltou, mandou uma conta para a família. Então, foi um misto de sentimentos. E eu sempre gosto de discutir, Davi, os casos com os... O que vocês acham? Tem viabilidade? Olha aqui os procedimentos que foram realizados. Né? Não, desiste. Não tem viabilidade. Vai ter que pagar. Vai isso, vai aquilo. Eu acredito. Eu viajei esse Brasil com essa altura aqui, ó, de prontuário, para estudar o caso, para saber se realmente tudo, porque não é só o dinheiro em si, é saber se todos os procedimentos que foram realizados seriam ou não cobertos pelo plano. Então é um estudo. Então eu viajei esse Brasil para conversar com médicos. Mas o gasto que eu tive para conduzir esse caso, acho que foi até maior do que o débito
Mas para mim era uma questão de honra, porque eu ouvi tantas pessoas dizendo que eu não iria conseguir. E quando veio essa sentença dizendo que ela não devia R$1, foi algo assim que, meu Deus do céu, é algo inexplicável. Então, é maravilhoso. Meus olhos brilham. Eu não sei se dá pra perceber, mas meus olhos brilham ao falar disso. Para finalizar esse episódio e já dizer que o sentimento é de gratidão do Record Jurídico por você ter vindo, porque você tem uma energia fantástica. E vou te elogiar também pela tua oratória, viu? Tua oratória é impecável. Eu devo ao professor Cláudio Ayabe. Acho que é uma boa pessoa também para sentar aqui no seu banco, na sua frente. Vamos fazer o convite. Eu queria que você me respondesse que eu esqueci de perguntar. Me diga. Então vamos lá. É a pergunta que eu quero que você me fale agora. Exatamente essa pergunta. O que eu não te perguntei. Faz esse resumo. O que eu não te perguntei. Tá. Além da advocacia, a Andressa tem um outro lado. Que tem a parte da gestão empresarial, sim, mas dentro da advocacia, mas que me sugou muito. Me sugou muito no sentido da minha saúde. Eu trabalhava loucamente, freneticamente, não tinha tempo para comer, para parar, mas eu tenho algo dentro de mim que eu quero abraçar o mundo, abraçar todos. Então, quando eu decidi sair dos meus 34 metros quadrados do meu primeiro escritório para ir para algo muito maior, eu pensei não só expandir o meu escritório, mas criar algo de grande magnitude. E o que foi que eu fiz? Criei um espaço que se chama Auge Coworking. Esse espaço não só abraça o meu escritório de advocacia, mas abraça outras empresas que juntas vão se impulsionar, criar um ecossistema para que dentro desse ambiente a gente consiga alcançar o auge das nossas profissões. Então eu não quero chegar no auge sozinha. Eu acredito que ninguém cresce só. E os mais diversos segmentos, eles ajudam a agregar dentro de qualquer profissão. E dentro do auge, eu ainda trouxe a Veritá. A Veritá é uma franquia de alimentos saudáveis que eu conheci em Florianópolis, quando eu estava no auge, literalmente, assim, da minha produtividade física, sim, exaustiva, beirando a um colapso. Tanto pressão psicológica, física e tudo, porque foi onde eu realmente atingi ali um pico, beirando a um burnout. E eu conheci a Veritá porque eu fui obrigada a procurar uma nutricionista para me alimentar melhor, porque minhas taxas estavam terríveis. E é uma alimentação saudável, inclusiva, sem leite, sem glúten, sem farinhas refinadas, sem conservantes, que fez eu me apaixonar. Porque minha irmã é celíaca, não pode comer nada com glúten. E quando eu encontrei esse lugar que não falava só sobre restrição alimentar, porque eu não tenho nenhuma restrição, mas eu queria viver bem, me alimentar bem de forma prática. E pensei que também existem pessoas como a Andrea que não encontram lugares onde de fato elas podem comer bem. A Veritá brilhou meus olhos lá em Santa Catarina. Voltei para Teresina com ela aqui no coração. Veritá. Os teresinenses, é vida, né? Os teresinenses precisam sentir, provar, comer os produtos da Veritá. Então, foi todo um movimento para que eu conseguisse não só abrir um escritório de advocacia maior, que me pudesse investir para eu crescer, sim, não só ter um espaço que eu pudesse integrar outras pessoas, inclusive tem advogados, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, corretores de imóveis, profissionais da educação, profissionais de marketing, todo mundo incluso já lá no auge, que nem inaugurou, mas já está com quase 100% de ocupação. Mas também que esses profissionais pudessem comer bem, viver bem, pensar em si, cuidar da saúde. Então, dentro do auge tem o meu escritório, tem diversas outras empresas e tem a Veritá, que é a primeira franquia do Nordeste. É a 18ª do Brasil, só tem em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. E nós fomos os primeiros a serem agraciados. E agora em Teresina.
porque é algo bem macro, bem E eu maior. faço votos de sucesso ao teu negócio, tá bom? E, inclusive no dia da... Mande convite. O Jurídico vai estar lá fazendo a cobertura. Eita, pois já anotem aí na agenda, dia 28 agora, já é a inauguração da Veritá. Que legal. O evento do Auge vai acontecer posteriormente, porque nós vamos envolver todos os outros profissionais que lá já estão, já compõem, já fazem parte do nosso ecossistema. Então vai ser um evento que vai ser pensado em conjunto para abraçar a todos. Mas a inauguração da Veritá é agora, dia 28, no sábado. A cerimônia vai iniciar a partir das 17 horas, mas a loja vai funcionar a partir das 8h30. Ficamos até as 21, até as 22, até onde tiver cliente. Para quem gostou do nosso conteúdo, quer acompanhar um pouquinho mais da tua rotina, sentir um pouco dessa energia que a gente tá sentindo aqui no estúdio, qual é o arroba que a pessoa pode entrar? Pode ser no arroba Andressa Taiula, T-A-I-U-L-A. Eu gosto sempre de soletrar porque eu já ouvi vários nomes. Andressa Taiula. Também podem seguir os nossos espaços, que é a Veritá Saudável Teresina. Também tem o Auge Go-Working, que não é coworking, é Go-Working, para esse movimento de trabalhar e chegar no auge. E também o Instagram do nosso escritório, que é @taiula.advogados. Para você que ficou até aqui, te convidar para compartilhar, curtir, comentar esse episódio e também ver um pouco do conteúdo da doutora Andressa. Doutora Andressa, é um prazer ter você aqui conosco e já deixar as portas abertas para que você possa voltar na nossa outra comunidade, tá bom? Eu que te agradeço, muito obrigada, foi um prazer. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada. Tchau. Até o próximo episódio, pessoal.